Jovem Pan Saúde. Olá, eu sou Lívia Zanolini e é bom demais ter a sua companhia mais uma vez aqui no Jovem Pan Saúde. Nós vamos falar nessa semana sobre coqueluche, que é uma doença infecciosa aguda e transmissível que é causada por uma bactéria. Atinge principalmente crianças e bebês menores de 1 ano e é preocupante porque, se não for tratada corretamente, pode gerar complicações e até a morte. A cidade de São Paulo registrou, em 4 meses, o dobro de casos da doença quando a gente compara com o ano passado. E esses casos quase sempre estão relacionados à falta de vacinação, já que a doença é imunoprevenível. Para a gente falar mais sobre isso, eu recebo aqui no Jovem Pan Saúde a doutora Melissa Palmieri, que é médica sanitarista da Divisão de Vigilância Epidemiológica da Secretaria Municipal da Saúde aqui de São Paulo, a quem agradeço muito a presença. Doutora, bem-vinda. Muito obrigada pelo convite, Lívia, para falar de um tema extremamente relevante para a nossa sociedade. Pois é, a gente não fala tanto de coqueluche como deveria, né, doutora? E esses casos que tiveram um aumento agora neste ano, como eu destaquei na abertura aqui na cidade de São Paulo, isso chama a atenção para a doença. A gente não está falando de surto, né? É importante deixar isso claro, mas não deixa de ser necessário trazer orientações, um alerta, né? Claro. Exatamente. É importante que nós vimos, como você bem coloca no início aqui da apresentação, esse aumento em relação do ano anterior. Então, isso traz esse alerta de que pais devam rapidamente atualizar a vacinação dos filhos, grávidas que façam a prevenção. Nós ainda vemos, infelizmente, algumas grávidas que desconhecem que existe uma vacina a partir da 20ª semana para se prevenir e prevenir esse bebê que vai chegar de coqueluche. A gente vai conversar bastante. Quem mais sofre são mesmo as crianças pequenas, especialmente abaixo de 6 meses, que é o momento que ela vai estar fazendo toda a sua prevenção, enquanto ela está construindo a sua defesa. Então, ela receber esses anticorpos da mãe também já é uma estratégia relevante. O que nós temos observado e isso é um fenômeno que eu não diria só de grandes capitais como São Paulo. Nós temos visto aumento em países até que a gente fala desenvolvidos. Então, se você pegar os boletins epidemiológicos em Europa, vários países, vou dar exemplo, Inglaterra, Dinamarca, Croácia, Espanha, tem reportado aumento de casos. O ano passado, o Ministério da Saúde fez uma nota técnica alertando o aumento de casos e vários óbitos na Bolívia, que faz fronteira com o Brasil. Perto, né? Bem exatamente. Pertinho. Então, nós temos visto, sim, que essa bactéria, ela espera oportunidade para ocasionar a doença. Doutora Melissa, importante a gente falar de coqueluche explicando exatamente o que é essa doença, como ela é transmitida de uma pessoa para outra, tratamento, o que dá para a gente falar para a nossa audiência sobre isso? A coqueluche, ela é uma doença infecto-contagiosa ocasionada por uma bactéria chamada Bordetella pertussis, onde o homem é o único reservatório, o único hospedeiro. Essa transmissão ocorre de forma respiratória, através de as gotículas, através de fala, espirro, tosse, são disseminadas. Pode haver uma contaminação indireta se você tocar superfícies contaminadas, é mais raro. E os sintomas dessa doença começam na primeira semana como se fosse uma doença respiratória leve, né? Que nós chamamos que é uma fase catarral, na primeira semana. Na semana sequencial é que acontece o que o pessoal mais conhece da coqueluche, que é a questão daquela tosse importante, convulsa, paroxística que a gente chama. E aí até as pessoas conhecem que é aquele e tem o guincho, que é aquela falta de ar, porque o tubo, né, do sistema respiratório está mais constrito, está mais fechado, e aí você tem a dificuldade de oxigenação. Nessa questão, pode evoluir com gravidade. Nesse sentido, essa criança pode parar numa UTI, ela pode evoluir com convulsão, ter riscos aí de uma pneumonia. Também ela pode evoluir para mortalidade. E tem a fase da convalescência, que é quando você você fica com tosse um pouco mais esparsa, mas aí tá já na fase de melhora dessa infecção.
E tratamento, doutora? O tratamento, ele é introdução de antibiótico. É o antibiótico específico e nós temos, com essa introdução, até o 5º dia desse tratamento, a pessoa tem que continuar isolada, porque ainda ela está transmitindo. Depois do 5º, ela pode sair do isolamento. Então, é importante essa suspeita precoce para introdução rápida do antibiótico e aí as ações de controle da doença. Do mesmo jeito que a vacina não garante a imunidade para o resto da vida, a criança, o adulto que teve coqueluche, ela fica protegida ou protegido ao longo da vida ou também não se aplica isso nesse caso? É muito interessante essa questão que nem a doença e nem a vacina dão imunidade permanente. Por isso que nós temos que ficar alerta. E por isso que nós falamos que a coqueluche é uma doença de controle. Eu não tenho como exterminar. Então, você tem como controlá-la. Me chama a atenção a questão da letalidade. Pode levar à morte em alguns casos, diante de um quadro mais grave, né? O que dá para falar mais sobre isso? Qual que é o índice de letalidade? Com tratamento bem feito, a criança realmente consegue se recuperar? Ou o adulto, né? Então, pegando a questão do tratamento, que é bem relevante essa questão. Então, quando você faz o diagnóstico, quer dizer, antes do diagnóstico, você suspeitou. Sim. Já na suspeita, você tem que introduzir o antibiótico. E esse antibiótico, depois do 5º dia de utilização dele, que você libera o paciente de um isolamento, ou seja, ele tem que ficar isolado até esse 5º dia do antibiótico. Se ele não estiver em tratamento, às vezes esse isolamento tem que ficar até mais do que 3 semanas. Assim, então, primeiro ponto é isolar. isso. Primeiro ponto é isolar ainda antes de um diagnóstico. Exatamente. Aí introduziu a terapia, você já tem essa questão desse tempo. É muito importante quando a gente fala de coqueluche saber que os casos acontecem intradomiciliar. A gente sabe que 75% de quem transmitiu está lá dentro do domicílio. É o pai, é a tia que fica todos os dias, é a moça que trabalha lá na casa. Então, dentro do ambiente intradomiciliar é quem vai passar essa bactéria. Quando a gente fala de letalidade, aí ela pode variar, né? Com relação ao acesso à saúde e também a questão de você procurar rapidamente a sua assistência com antibiótico. É importante que nós tenhamos claro que começou com, principalmente quando é bebê, isso é geral, né? Quando começa com algum sintoma, às vezes o bebê não começa com febre alta, ele para de se alimentar, ele fica mais chatinho, são sinais e sintomas que já devem dar aquele alerta, devo levar em um serviço médico. E aí, nisso, quando você evolui com a coqueluche, então primeiro ela coloca essa fase, que é a fase catarral, que chama, que parece sintomas leves de vou dizer aqui, de uma gripe, mas depois vai para o que a gente fala da paroxística, que é o que todo mundo conhece quando fala de coqueluche, que é aquela... tosse seca, né? E aí faz o guincho, que é... Aí... Porque você restringiu tanto a passagem aérea e aí pode levar o que a gente chama de cianose, que é a baixa oxigenação e deixa até a pessoa roxa, né? Com falta de oxigenação e como coloca todas as outras complicações, que pode evoluir para convulsão, pode evoluir para morte. Então, o quanto antes você detecta, suspeita, né? Detecta, isola e trata, você reduz essa mortalidade. Mas a gente vê, infelizmente, Lívia, que a maior parte, quem sofre são os bebês, né? Por quê, doutora? Pela questão da imunidade que ainda não foi formada para enfrentar a doença? Exatamente. Alguns a mãe não se vacinou durante a gestação, primeiro ponto. Então já não teve nem... Ainda que a mãe tenha se vacinado quando criança, gestante, ela precisa se vacinar de novo? Toda gestação, se ela tiver todo ano em gestação, ela precisa toda gestação, tomar a partir da 20ª semana, ela precisa tomar essa vacina para passagem de anticorpos satisfatória quando esse bebezinho nascer. É mais para criança, então, no fim das contas, né? Exatamente. Entendi. É uma proteção, lógico, que para ela, mas também para a criança. Uma coisa relevante nessa tua pergunta e que poucas pessoas pensam com relação à coqueluche é que nem a doença e nem a vacina traz imunidade permanente. Por isso que a gente tem que estar de olho
na questão de vacinação. Como é o calendário mesmo, doutora, para lembrar? Isso. Faz tantos anos? Então, quando a gente nasceu, né? Então, vamos lá. Vamos lá. Já tinha, né, a vacina, mas vamos lembrar. Nós temos com 2, 4 e 6 meses aquelas vacinas combinadas. Que tem, no caso do serviço público é a vacina pentavalente. O pessoal chama de penta. Então, difteria, tétano, coqueluche, haemófilos e hepatite B. Então, são 5 doenças em uma picadinha que você tem que ir lá fazer o esquema primário. Por que a gente chama esquema primário? Porque eu estou primando, eu estou apresentando para o meu sistema de defesa, que é o sistema imune, quem são os agentes para o bebezinho desenvolver a sua imunidade. Depois, com 15 meses, tem o reforço. Só que aí com a difteria, tétano e coqueluche. Então, é o primeiro reforço que ele vai fazer. E depois, com 4 anos, ele vai fazer o segundo reforço. Quando chega na adolescência, tem o reforço da difteria e tétano da adolescência. E aí, sempre de 10 em 10 anos, fazer os reforços de difteria e tétano. Não existe mais o reforço, né, da coqueluche. A gente faz a coqueluche somente no caso das grávidas e profissionais de saúde que também acabam trabalhando e pode ter um risco aí de transmitir para os seus pacientes. Tem essa gratuidade e muitos profissionais da saúde desconhecem desse benefício. E aí, nesse caso, seria anual para esses profissionais também? Não, aí tem que fazer o esquema de 10 em 10 anos para que... 10 em 10 anos. Exatamente. Importante reforçar essa informação, né, doutora? Sim. Eu não sabia que os profissionais de saúde têm direito a ter acesso a essa vacina depois desse calendário primário também. Exatamente. E também eu acho que é relevante falar... porque são informações que as pessoas podem procurar tanto no serviço público e no privado. No serviço privado existem vacinas combinadas diferentes que também protegem para coqueluche. Então, vou dar um exemplo. No serviço público, nós temos a difteria e tétano. Mas se uma mãe tiver a possibilidade e quiser fazer a difteria, tétano, coqueluche, ela tem a disponibilidade no serviço privado. Então, é relevante também ter essa informação que, às vezes, a pessoa ela quer ser vacinada ou no público ou no privado, o importante é ela se vacinar. Sim. Né? Então, é muito relevante ter esse tipo de informação. E a Sociedade Brasileira de Imunizações tem até uma página que fala dessas diferenças do serviço público, do serviço privado, quais as vacinas disponíveis. E é uma linguagem bem acessível, que chama SBIM Famílias, Sociedade Brasileira de Imunizações Famílias, que ela pode jogar lá, coqueluche, e aí ela vai ter todas as informações. Falando em vacina, doutora, eu tenho uns dados aqui para compartilhar com quem está acompanhando a gente, porque segundo dados do DataSUS, que é o sistema de informática do Sistema Único de Saúde, o Brasil vacinou 93,81% do público-alvo e a região sudeste alcançou a maior cobertura, com 95%, mas isso lá em 2012. 10 anos depois, em 2022, o índice geral ficou em 77,25% e no sudeste esse índice despencou para 74,79%. Um informe da Unicef estimou que cerca de 1,6 milhão de crianças não receberão nenhuma dose da vacina contra a coqueluche entre 2019 e 2021. São dados extremamente preocupantes. Alarmantes. A gente está falando, doutora, de uma doença que pode ser muito grave, mas que tem como ser prevenida. Por que essa queda toda? E é uma realidade não só no caso da vacina contra a coqueluche. Os índices de cobertura vacinal no Brasil têm caído e muito, né? Você sabe, Lívia, eu acho que a pandemia teve um impacto negativo nas outras vacinas, porque no início as pessoas ficaram isoladas, né, com medo, não saíam, então acabaram até atrasando todas as atividades preventivas em saúde. Aí se insere o contexto da imunização, da vacinação. Então isso, tanto é que a Unicef fez toda esse estudo e verificou que um fenômeno importantíssimo na América Latina aconteceu no mundo todo, mas na América Latina o impacto foi importante. Com relação à questão de outras, aí eu vou falar da questão de coqueluche.
Sim. E eu vou falar da questão da nossa Secretaria Municipal de Saúde. Enquanto estava acontecendo a pandemia e nós tínhamos que vacinar as pessoas para a Covid, a Secretaria Municipal não deixou de tirar olhos de ir atrás das pessoas que estavam com vacinas atrasadas. E eu entendo que uma cidade como São Paulo teve todas as condições e teve todo um olhar cuidadoso para uma cidade que muitas vezes é o tamanho de um país da Europa, né? 12 milhões de habitantes. Sim. E nós fizemos a cartilha direitinho no sentido de que houve um aumento para 80% e agora nós estamos, os dados eles têm um dado retrógrado, mas até dezembro de 2023 já atingimos 90% de cobertura de coqueluche e aquelas vacinas que são combinadas, relacionadas, que eu expliquei no início. Qual que é a meta no caso da coqueluche? Então, 95%. Ainda nós estamos chegando. É um caminhozinho ainda. Exatamente. Mas já é melhor que esse índice geral do Sudeste que eu citei, né? Você diminui o número de suscetíveis e de vulneráveis para essas consequências gravíssimas da doença. E outra coisa também relevante é que quando você tem uma comunidade vacinada, acima de 95%, você não deixa espaço, né, para que essa bactéria circule e ocasione aí doenças nos seus colaterais. Como nós estamos falando de criança adora fazer intercâmbio de vírus e bactérias aonde? Em escola, sim. Né? Então, de formas inimagináveis, doutora. Exatamente. Nós desenvolvemos, e até isso é bem relevante, alguns municípios nos procuram, um papel que chama DVA, Declaração de Vacinação Atualizada. Como é que funciona? Esse pai, ele recebe na escola onde ele está um papelzinho para que ele vá numa unidade de saúde ou ele vá no seu pediatra, se ele for em serviço privado, para que ele retorne dizendo, está ok com as vacinas. Isso nos ajudou também de uma forma de que os pais começaram a atualizar a carteirinha, porque não é má vontade do pai. O pai, ele, né, doutora? Exatamente, ele quer um filho com saúde. Claro. Mas ele acaba esquecendo esses retornos. A gente sabe que quanto mais doses para serem feitas, mais difícil. Então, nesse sentido também, São Paulo ampliou o horário de atendimento, por exemplo, o pai que trabalha de segunda a sexta, nós temos das 7 às 19 a unidade básica de saúde aberta. Mas se não der, no sábado também está aberta. Fizemos várias estratégias também em parques, em metrôs e também pegando domingo, muitas das vezes. Então, pelo menos no município de São Paulo, não há desculpa de falar, tá atrasado porque eu não consegui ir. Não tive horário nenhum para ir. Exatamente. Sim. Então, quando nós olhamos esses dados, é sim um esforço, tanto da iniciativa pública, que é importante termos essa ação, mas também com colaboração da sociedade, né? Do pai e a mãe entenderem a importância que é fazer essa vacina nessa primeira infância e da grávida, que muitas das vezes desconhece. E aí eu falo que eu fico triste que às vezes alguns ginecologistas obstetras esquecem de cobrar da sua grávida a carteira de vacinação, ou seja, de olhar a vacina de hepatite B, a vacina de gripe e a vacina de difteria, tétano, coqueluche, que são essenciais na gravidez. E a grávida com medo de tomar qualquer coisa não vai procurar, né? Por iniciativa própria, sem ter certeza de que é seguro de forma alguma, né, doutora? Agora, pensando na atuação da secretaria quando algum caso é identificado, por exemplo, esses casos que nós tivemos aqui em São Paulo, o que é feito? Identificou-se um caso naquela região, naquele domicílio. Quais são os próximos passos para evitar que se espraie? Isso. Nós temos, naquele caso índice, nós vamos fazer uma investigação que a gente chama epidemiológica, vamos verificar aí e vamos verificar no entorno se há sintomáticos, dos contatos se tem sintomáticos, que a gente até colhe exame para também detectar aí a bactéria, se houver sintomáticos. Se não houver, nós vamos continuar uma observação de 42 dias desses contatos próximos. Além disso, vamos verificar a questão de vacinação. Se tiver atrasado, vamos atualizar e também a introdução, em alguns casos, do antibiótico, que a gente chama de quimioprofilaxia. É uma prevenção através do antibiótico. Isso daí é realmente quando você tem lá o caso que você detectou. O que é importante também é que as pessoas, e eu acho que isso é relevante para adulto,
porque a gente tem falado muito de criança. Mas às vezes o adulto, ele tá com aquela tossezinha crônica e ele acha que é uma alergia. E às vezes pode, infelizmente, ser coqueluche. Então é um alerta, nós sempre falamos, quando a coqueluche, quando você tem os dados, que nós trabalhamos com dados de notificação. Mas nós falamos sempre da ponta do iceberg. Se eu tenho isso aqui notificado, provavelmente eu tenho alguns casos que eles estão com poucos sintomas, a gente chama oligossintomáticos. A pessoa toma lá o seu antialérgico, que eu não vou falar nome comercial de remédio, mas ele já está acostumado, quem é alérgico toma, mas aí a tosse retorna e fica indo no médico e o médico não pensou que pode ser uma coqueluche, né? Então, e nisso ele tem o risco de contaminar aqueles que vão desenvolver maior gravidade. Além de agravar o próprio quadro, Já vi casos também, Lívia, de adultos que tiveram que internar em UTI por causa dos acessos de tosse, por causa da falta de ar. E já vi casos de fratura de costela, porque faz tanta pressão, é tão extenuante o acesso de tosse, que também falar que no adulto não é nada, a gente também não poderia. Lógico, quem mais repercute, quem mais tem gravidade são as crianças, mas no adulto também é relevante a doença. Nos idosos, eu sei que quando a senhora fala em adultos, está contemplando todas essas pessoas, mas é uma preocupação grande ou não? Também, o idoso eu coloco no meio de que é uma preocupação de todas as doenças infecto-contagiosas. Então, o primeiro ponto as pessoas têm ainda na cabeça de que vacina é coisa para criança e no máximo adolescente. E eu acho que devagar nós temos que mudar esse paradigma, porque hoje vacina e as novas tecnologias vêm mostrar que vacinas auxiliam na qualidade de vida também para o adulto e principalmente para o idoso. Porque o que acontece com o idoso? Ele sofre de uma coisa que se chama imunossenescência. Eu sempre faço uma brincadeira aqui, que quando a gente envelhece, o nosso cabelo ele fica branco, nós começamos com rugas e o sistema imune é a mesma coisa. A gente só não vê. Exatamente. É pior, né, doutora? E é interessante porque o ser humano ele vai atrás de atividade física perfeito, ele vai lá, se arruma com as rugas e as mulheres gostam, né, de pintar o cabelo, mas ela esquece que vacinas também tem que cuidar do sistema de defesa, que é outra coisa que vai auxiliar esse idoso para ter qualidade de vida. Muitas das vezes, qualquer infecção, não só coqueluche, quando ele adquire, aumenta a fragilidade, aumenta todas as complicações desse idoso, das doenças de base que ele tem, às vezes ele é um diabético, isso piora como se fosse uma bola de neve. Então você se vacinar, né, você tem o caso, aí eu vou dar exemplo, eu vou pegar até o gancho de gripe, que eu tô vendo que a procura tá baixa. Baixíssima. E isso é muito grave, principalmente para um idoso. A gripe, ela abre portas para infecções em conjunto, com um pneumococo que dá pneumonia, pode uma coqueluche vir depois da gripe, aí ele está debilitado, isso vira uma bola de neve e a fragilidade aumenta. Nós temos já estudos que pós-infecção, esse idoso vai diminuir a cognição, a questão da intelectualidade, a questão das atividades diárias que ele tinha. Então, hoje, falar de infecção para idoso, hoje cada vez mais nós temos esse conhecimento, então que ele procure essas iniciativas de prevenção também com a vacinação. Lógico, a gente fala de dieta, exercício, tudo. Hoje a gente fala de massa muscular, que é importante para idoso, mas eu sempre falo, nesse contexto eu vejo pouca disseminação de informação, de falar, você está procurando qualidade de vida, você está procurando viver mais? Vacine-se. Doutora, eu sou daquele grupo que pensa da seguinte forma: surgiu uma vacina nova no mercado? Vamos tomar. Né? Porque se ela está disponível, ela foi testada, ela é segura, ela é eficaz, dentro das suas limitações, obviamente. A gente não pode abrir mão de outras formas de prevenção. E por falar em outras formas de prevenção, no caso da coqueluche, por ser uma doença respiratória, não estou errada, né? Respiratória. Não, respiratória. A gente também não pode esquecer das outras formas de prevenção além da vacina, né? Exatamente. Quando a pessoa está sintomática, utilizar máscara. Isso para qualquer doença de transmissão respiratória, eu falo que é algo que a gente aprendeu com a pandemia. E
também a questão de existe transmissão que nós falamos indireta. Então, a transmissão indireta, e que é menos frequente, por exemplo, quando você fala de coqueluche com relação à gripe. Por exemplo, a gripe é mais frequente. Quando eu tossi, tem uma mesinha aqui do meu lado, tossi, tem ali gotículas, eu posso, sem querer, encostei a mão, né? Ou você encostou a mão aqui, eu estava com algum vírus e bactéria, você sem querer coçou o nariz, a boca, você faz essa transmissão indireta. Então, sempre limpar, né, as superfícies onde exista o risco de haver conteúdo dessas gotículas, e lavagem de mãos, sempre água e sabão quando der. Se não der, a questão também de usar o álcool gel, que também é um grande aliado. A questão de isolamento a gente já conversou, que é relevante. E sempre dá tempo de fazer a vacina, caso você saiba que teve contato, mesmo você não desenvolveu sintoma nenhum, tive contato com alguém, vai se vacinar, se você estiver com a vacina atrasada. Para a gente fechar então, doutora, os minutos finais, os segundos finais são para reforçar a principal orientação do programa. O que a senhora diria para a nossa audiência? Eu digo que investir em saúde, também dentro desse contexto, nós devemos nos vacinar. Então, se nós quisermos ter qualidade de vida e termos uma sociedade, né, saudável, nós precisamos olhar com maior atenção a questão da vacinação. Maravilha. Queria agradecer a participação. Falamos com a doutora Melissa Palmieri, médica e sanitarista da Divisão de Vigilância Epidemiológica da Secretaria Municipal de Saúde aqui de São Paulo. Doutora, muito obrigada pela presença. Muito obrigada pelo convite. E claro, agradecer a sua audiência e a sua companhia. O Jovem Pan Saúde fica por aqui. Eu espero que você tenha gostado e compreendido o programa de hoje. Lembrando que se você tiver alguma dúvida, quiser sugerir algum tema, é só enviar um e-mail para nós, saude@jovempan.com.br. E para rever essa e outras entrevistas, você também já sabe. Acesse o canal Jovem Pan News ou o aplicativo da Panflix para Android e iOS. Um grande abraço para você e até a próxima. Jovem Pan Saúde. Realização Jovem Pan News.